que hoje vos trago. Hoje no Evangelho segundo Mateus. Peço que abram as vossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, que é onde vai estar a palavra de hoje. Ok? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Vamos falar hoje sobre um aspecto das nossas vidas que acho que é muito importante, não é? Devemos sempre avaliar por que é que estamos cá, o que é que estamos a fazer com a nossa vida e com os dons que Deus nos dá. O que é que estamos a fazer com a nossa vida e com os dons que Deus nos dá, sobretudo nesta fase em que podemos reconhecer, pelos sinais todos que a palavra de Deus indica como sinais do fim dos tempos, podemos reconhecer que o Senhor está a voltar. Agora, a nossa grande questão tem sempre a ver com o tempo. Quando é que ele vai voltar? Quanto tempo ainda falta? Será que falta pouco? Será que falta muito? E assim por diante. Jesus, quando falou sobre este tema, ele não falou tanto, não se preocupou tanto com a questão temporal. Não tanto com a questão dos anos. Aliás, se fosse essa a preocupação de Jesus, ele ia explicar, ia falar sobre o tempo. Vai ser na época tal, né? Vai ser no século 21, vai ser quando chegarmos ao ano 2000. O que Jesus se focou em explicar era quais são os sinais. O que é que vai acontecer antes de ele regressar e pôr fim à injustiça e ao mal e ao mundo da maneira como o conhecemos. Ok? Esta área de estudos da palavra de Deus chama-se escatologia, que tem a ver com os últimos tempos, os acontecimentos do fim dos tempos. Certo? Nós às vezes vivemos com uma sensação de que não haverá um fim. Como se o mundo vai durar sempre e as coisas que nós conhecemos vão durar sempre. Aliás, eu acho que nós vivemos com esta mesma atitude em relação à morte. Ninguém vive a pensar na sua morte. Não é? Nós vivemos como se a vida fosse interminável. Como se o tempo que temos hoje está garantido para amanhã, para daqui a uma semana, para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos, para daqui a 40 anos. E construímos a nossa vida com esta expectativa de que, olha, vamos vivendo. Só que a realidade dos factos é que a morte pode chegar a qualquer instante. Ela não avisa. Ninguém tem uma data prevista para a sua morte, para a partida deste mundo. Quando se trata da escatologia, é a mesma coisa. Jesus afirmou que vai voltar, deu-nos sinais do fim dos tempos. Eu acho que muitos dos sinais que estamos a viver são indicadores disso, porque ele falou de rumores de guerras, ele falou de pestes, ele falou do aparecimento de falsos profetas. E ele disse uma outra coisa. Ele disse: o amor de muita gente naqueles dias se esfriará. O amor de muita gente naqueles dias se esfriará. E Paulo, quando fala sobre isso em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo diz que haverá dias difíceis em que os seres humanos serão difíceis, em que vão manifestar um comportamento e uma atitude muito difícil. Então vamos orar e pedir a Deus para nos ajudar aqui com esta passagem, sabem? Porque isto é, a passagem que vamos ler hoje é muito profunda. É muito profunda e realmente precisamos da ajuda do Senhor para que possamos entender e aplicar aquilo que vamos interpretar aqui desta passagem. Fiquemos em oração. Senhor, queremos te agradecer por este dia, por este domingo, em que nos encontramos contigo, Jesus. E tu te encontras conosco seguramente, porque estamos aqui em teu nome.
Tu queres ensinar-nos a tua vontade, queres ensinar-nos a tua palavra, queres nos ensinar também a obedecer-te, Jesus. Peço ao Senhor sabedoria, força, revelação, enquanto eu partilho esta passagem aqui, Senhor. E peço ao Deus que os corações estejam atentos, que as mentes estejam atentas, que os ouvidos também, Senhor. Que a tua palavra nos encoraje e nos estimule ainda mais para te adorarmos e vivemos continuamente em obediência a ti, Senhor. Ajuda-nos com este texto, com este tema. Em teu nome, Jesus, eu peço. Amém. Ok. Então estamos a falar da vida. Estamos a falar da vida em particular nos últimos tempos. Nos tempos que nós estamos a viver, que são os últimos. Todos os sinais estão a ser vistos, um após outro. Agora, se vai durar mais 1000 anos até Jesus voltar, eu não sei. Se vai demorar mais 500 anos, eu também não sei. Mas realmente dá para perceber que estamos a entrar num período onde podemos identificar os sinais de que ele falou. Como é que Jesus quer que nós vivamos este período? O que é que Jesus ensinou acerca disso? O que é que tu pretendes fazer com a tua vida neste período final? E o que é que tu pretendes fazer, pensas fazer com os dons que tu recebeste da parte de Deus? Deus dá dons aos homens, sobretudo quando nós chegamos a Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá dons. O que nós estamos a fazer com isso, nestes tempos finais, e o que pretendemos fazer com isso? Vamos ler vários textos. Preparem-se porque hoje vai haver muita leitura. Eu até vou falar menos hoje, para deixar o texto falar, a palavra de Deus falar para nós. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora, está-se a referir ao fim, está-se a referir ao momento em que ele vai voltar, em que Jesus vai voltar na terra, vai regressar. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Primeira informação que Jesus nos dá aqui nestas passagens é que a hora e o dia exato em que ele vai voltar, ninguém sabe. Muita gente ao longo da história tentou adivinhar quando é que o fim dos tempos chegaria. Há lendas e há muitos mitos acerca disso. Muitos homens de Deus, até dos nossos dias, tentam adivinhar quando é que vai ser o fim dos tempos. Mas Jesus, se nós acreditamos na palavra de Jesus, Jesus está a ser muito claro aqui. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. E o interessante é que ele diz aqui que nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, o dia está no desígnio de Deus. Deus é que sabe. Mas vejam como ele descreve os dias finais. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou, e todos assim. E assim também será na vinda do Filho do Homem. Ele está a descrever a atitude dos seres humanos nos últimos dias. Ele disse que vai ser como a atitude dos seres humanos nos tempos de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ora, não há nenhum mal, nenhum problema com comer, beber, casar ou dar-se em casamento. Mas aí, o que ele está a tentar transmitir aqui é que isso dominava a vida das pessoas. As pessoas estavam tão distraídas com estas coisas que elas não se estavam a perceber que um dilúvio vinha aí. Apesar de Noé estar a construir a arca, as pessoas deixaram de se aperceber da realidade de que vinha aí um dilúvio. Porquê? As mentes delas estavam demasiado ocupadas a pensar nos casamentos, a pensar nas festas, a pensar nas celebrações, nas bebidas. Distraíram-se completamente e não se aperceberam que o fim estava a chegar, que o dilúvio estava a chegar. Nos nossos dias a mesma coisa. Tantas coisas boas que há neste mundo, que Deus dá
para o nosso bem. Deus colocou tudo para o nosso bem. Mas o problema é que nós nos distraímos com todas estas coisas. Nós perdemos o foco e, em vez de olhar para Jesus, em vez de acreditar nas suas promessas, em vez de esperar o cumprimento das suas promessas, sabem o que acontece? É que nós começamos a viver como se Jesus nunca fosse voltar. Começamos a viver como se Jesus nunca fosse regressar. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, está-se a referir a pessoas, e deixada a outra. Agora aqui é a primeira vez que ele está a falar sobre a atitude com a qual nós devemos esperar a vinda dele. Vigiai, pois. Estejam apercebidos, atentos. O que é que acontece quando uma pessoa está a embriagar-se com vinho? Ela deixa de estar atenta. Ela está embebedada com aquela euforia que o vinho produz, ou a droga, seja o que for. Ela está tão embebedada que já não se apercebe do que se passa à sua volta. Ela não tem perfeito juízo do que se passa à sua volta. Ora, Jesus está a dizer aqui, não sejam assim, sejam vigilantes, ou seja, sejam sóbrios. Tenham perfeito domínio, consciência, conhecimento, compreensão, entendimento daquilo que está a acontecer. Nos dias em que eu estou para voltar, apercebam-se disso. Mantenham-se vigilantes e atentos. Por quê? Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai da família soubesse em que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que vocês não estão à espera. Mas o texto continua. Quem é, pois, o servo fiel? Aqui Jesus está a falar sobre o servo fiel e prudente. É uma pergunta retórica aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Ou seja, o servo atento, apercebido, com discernimento, ao qual o Senhor quer voltar encontrando-o sendo fiel com aquilo que Deus lhe deu para ser fiel. Quem é esta pessoa? Jesus faz esta pergunta. O servo que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo. Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo mau disser consigo, o meu Senhor tarda em voltar. Se o servo disser que o meu Senhor tarda em voltar e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas e ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, Jesus está a bater na mesma mensagem. Quem é o servo? Quem é a pessoa que será encontrada fiel? É aquela que Deus encontrar servindo a Deus com aquilo que Deus lhe deu. Ao contrário, ele diz que o servo que não é fiel acha que o Senhor está a tardar e por achar que o Senhor está a tardar, ele distrai-se e não é encontrado sendo fiel. Nós queremos ser encontrados sendo fiéis. Amém? Eu quero ser encontrado sendo fiel. Eu quero ser encontrado sendo fiel. Fiz uma música que um dia vou cantar aqui. Acho que já cantei aqui. É que nessa música eu digo que eu possa cumprir o meu propósito aqui. Para que um dia eu possa ver-te na tua glória. E eu possa ouvir da tua boca, servo bom e fiel. E atenção, porque a palavra servo aqui não se refere apenas a líderes eclesiásticos. Aplica-se a todos os cristãos. Tem a ver com a postura e a atitude de ser encontrado sendo fiel ao Senhor. Jesus continua. Então o reino dos céus, versículo 25, será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, prestem bem atenção a este exemplo, esta metáfora que Jesus está a contar aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram perdentes.
prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, as loucas não se preveniram, não foram prevenidas. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, notem o seguinte, irmão, Jesus está a insistir aqui na ideia de tardar, de demorar. Porque de facto é isto que está em questão. O Senhor parece demorar, parece nunca mais vir. Então alguns deixam de acreditar que Ele algum dia virá. Porque Ele está a demorar demasiado. Então, como Ele está a demorar demasiado, ora, talvez esta promessa da vinda dEle não seja verdadeira. Então, deixa-me viver como eu quero viver, porque Ele nunca mais chega. Olha o que é que Ele diz aqui. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Adormeceram. O Senhor estava a demorar muito e elas adormeceram. Dormiram. Estão a ver? Dormiram. Será que nós estamos a dormir ou estamos acordados? Qual é a nossa postura, a nossa atitude espiritual nestes tempos difíceis, nestes tempos de guerras, nestes tempos de conflitos, nestes tempos de angústias, de calamidades, de pestes? Será que estamos a dormir ou estamos acordados? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, as imprudentes disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falta a nós e a vós. Vão antes e comprem aos que vendem, comprem-o para vocês mesmas. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a celebração, para a festa, para as bodas, e fechou-se a porta. As outras que não estavam prevenidas, como o noivo chegou e elas não estavam preparadas para encontrar o noivo, tiveram que ir a correr a comprar as lâmpadas, pôr azeite nas lâmpadas, mas quando voltaram tarde demais, a porta já se fechou. Já não há como entrar. Elas estavam a dormir. Disseram que o noivo estava a demorar. O noivo está a demorar. Então, em vez de preparar o azeite para acender as lâmpadas, para quando o noivo chegasse, encontrasse as lâmpadas acesas, elas não fizeram nada. O noivo apareceu quando elas menos esperavam. As prudentes estavam prontas. Estas imprudentes: deixa-me ir agora comprar o azeite. Tarde demais, a porta já se fechou. Isto são palavras de Jesus, é? Tirem as vossas próprias conclusões. São palavras do Senhor. O que é que estas palavras do Senhor significam para nós? E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Elas vieram bater a porta, mas o Senhor disse: não vos conheço. Agora vai aparecer outra vez a palavra-chave da nossa mensagem hoje. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus está a usar um método que era usado pelos judeus antigamente, que era da repetição. Quando alguma coisa era mesmo importante, para que ela fosse enfatizada, ela tinha que ser repetida. Nos nossos dias, nós nos aborrecemos com a repetição. Nós queremos sempre coisas novas. E é interessante, queremos muito coisas novas, mas às vezes queremos as coisas novas sem ter aprendido suficientemente bem as velhas. Sem ter aprendido muito bem. E queremos andar de uma coisa nova para outra, e para outra, e para outra. E não há aprendizagem, não há consistência na nossa compreensão das verdades espirituais. Mas queremos coisas novas. Senhor, dá-nos coisas novas. Não, o Senhor não vai dar coisas novas enquanto vocês não aprenderem aquelas que têm que aprender. O Senhor trabalha gradualmente. Enquanto não está preparado com os ensinamentos da primeira classe, não lhe vou dar os ensinamentos da segunda classe. Não lhe vou dar os da terceira classe. Mas a nossa ansiedade é de querer coisas novas, não é? Agora Jesus continua e vamos terminar com esta parábola aqui, que ele conta a seguir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes bens.
todas estas parábolas são, no fundo, comparações com as verdades do reino de Deus. Ok? São comparações com as verdades do reino de Deus. As pessoas estão incluídas aqui e a pessoa de Jesus Cristo seguramente também está incluída aqui nestas parábolas. Porque isto também será como um homem, versículo 14 do capítulo 25, que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1. Mas ninguém pode dizer que não recebeu 1 talento. Todos receberam 1 talento. Cada um recebeu segundo a proporção que o Senhor quis dar. Todos receberam 1 talento. Bom, há uma grande discussão entre os teólogos aqui. O que é que serão os talentos? Serão os dons espirituais do que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios? O que é que serão os talentos aqui? Serão bens que Deus nos dá? Serão recursos que Deus nos dá? Sabem, nesta parábola aqui, Jesus não especifica. Não tem interesse em especificar. Sabemos que os dons são alguma coisa que o Senhor Jesus deu. Ora, vamos lá pensar, o que é que nós recebemos, nós que cremos em Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, o que é que nós já recebemos da parte dele? O que é que nós recebemos da parte dele? A fé é um dom. Temos a fé em Jesus, que é um dom que ele nos dá. A fé, a vida eterna, a salvação, o tornar-se filho de Deus é um dom, é uma bênção, é uma coisa tremenda, é uma riqueza que nós temos da parte de Cristo. E também, claro, os dons que Ele nos dá, os dons que o Espírito Santo nos dá. Tudo o que Deus nos dá, tudo o que Deus te dá, põe na tua vida, na tua mão, são os dons do Senhor. São dons que o Senhor te dá, não é? Mas o que é que aconteceu? A história continua. E tendo ele partido, refere-se aqui ao rei, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. É interessante que ele não recebeu 3, nem 4, nem 5, recebeu 1. Recebeu pouco, portanto devia tentar multiplicar o pouco que ele recebeu. Mas ele nem o pouco que recebeu quis multiplicar. Mas o que recebera 1, versículo 18, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez as contas com eles. Agora tenho que dizer uma coisa aqui. Não sei qual é o nosso nível de crença daquilo que eu vou dizer. Mas eu estou seguro que a palavra de Deus o diz. Em diversas partes do Novo Testamento, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai julgar a humanidade. E todos nós vamos prestar contas a Ele. De alguma forma. Prestação de contas. Prestação de contas é uma coisa má? Será que é uma coisa má? Não. É uma coisa boa, não é? Eu presto contas aos meus pais, preciso prestar contas aos meus pais de algumas coisas que faço só para realmente respeitar o papel que eles têm na minha vida. Presto contas, supostamente devo prestar contas à igreja, devo prestar contas à liderança que está comigo. É bom que seja assim. Prestação de contas é uma coisa boa, porque se não houver prestação de contas, nós também não somos estimulados a fazer o bem, por um lado, mas por outro lado, se não houver prestação de contas, há uma licença para fazer o que nós quisermos, como nós quisermos. Prestação de contas também indica, neste caso, que há uma autoridade. A autoridade que governa o mundo é Deus. Deus é Senhor de tudo. Ele nos deu os dons que Ele nos deu. E por ser Ele quem deu os dons, nós temos que lhe prestar contas. Porque Ele é que nos deu esses dons. Por isso nós vamos ter que prestar contas a Ele. É como o rei aqui. O rei é que deu os dons. Aquelas pessoas não foram buscar os dons com as suas próprias forças. O rei é que lhes deu os dons. E como tal, eles têm que prestar contas dos dons que o rei lhes deu. Portanto, da mesma sorte que o que recebera 2, versículo 17, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se com o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos,
eis aqui outros 5 talentos que eu granjeei com eles. Deus, tu me deste dons, em vez de eu achar que tu demoravas muito para voltar e eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, em vez de eu achar que tu demoravas muito, que eu não precisava de me esforçar, em vez de eu achar que tu demoravas demais e que eu não precisava de me dedicar, não, na tua ausência, eu fui fiel com aquilo que tu me deste, eu pus isto a render e rendeu mais 5, mestre. Aqui estão os 5. Há uma coisa interessante que nós podemos encontrar na vida real. Há, numa empresa, por exemplo, há trabalhadores que só são excelentes quando o patrão está lá a controlar. É ou não é? Não é? Quando o patrão está a controlar, eles fazem tudo a tempo e horas, não se atrasam, chegam a tempo no trabalho, são muito motivados, trabalham com objetivos, para cumprir X tarefas em X tempo, não falam muito, não comentam, não andam a falar dos outros. Mas quando o supervisor não está, o patrão não está, é conversa para aqui, conversa para ali, falar mal dos colegas, é uma tarefa que devia ser feita em 10 minutos, toma 30, 40 minutos, aquilo torna-se uma rebaldaria. E isso é infeliz, é triste, porque o Senhor, em relação a nós, o Senhor não quer este tipo de atitude. Porque um bom servo, um bom funcionário, um bom trabalhador, quando o patrão chega ao pé dele e diz assim, olha, tens que preencher estes formulários todos que eu te estou a deixar, tens 1 hora para preencher estes formulários, ok? Sabem o que um bom trabalhador faz? Tens 1 hora para preencher estes formulários. O patrão vai embora, ele diz, 1 hora? Eu vou fazer isso em 30 minutos. Vou fazer isso em 30 minutos. Faz, 30 minutos acaba. O patrão volta, já acabaste? Já acabaste? Sim, fiz em 30 minutos. Epá, fantástico. Eu disse-te para fazeres em 1 hora e tu foste ainda mais fiel do que eu pensava e fizeste em 30 minutos. Uau, vou-te subir de grau. És um bom trabalhador. Estes servos aqui, o primeiro foi um servo bom, e vamos continuar a ler. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que é que o Senhor te está a dar? O que é que o Senhor já te deu? Mas eu tenho pouco. Eu, pobrezinho de mim, não tenho muito para dar. Não tenho muito para fazer. Eu não tenho nada. Olha, o que o texto está a dizer aqui é, foste fiel no pouco. No pouco. Porque é possível ser fiel no pouco, né? Foste fiel no pouco, então entra no gozo do teu Senhor, porque vou-te colocar no muito. Agora, a parte má aqui. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lançai o servo no escuro. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Oh, que tristeza! Que triste fim teve este servo mau. Este servo que não produziu, que não foi fiel com aquilo que o Senhor lhe tinha dito. O que é que estamos a ver aqui para concluir?
Jesus está a chamar a atenção para os seus ouvintes. Eu vou voltar um dia. Os sinais da minha vinda serão estes. Falsos profetas espalhados por toda a gente. Se for preciso, até vão enganar os eleitos, disse Jesus. Até os eleitos serão capazes de enganar. Doenças por toda parte. Pestes enormes, globais, ao nível global. Guerras e o coração, o amor de muitos se esfriará. Jesus está a dizer. Mas, o que Jesus está a transmitir aos seus ouvintes, em vez de vocês entrarem numa apatia, numa improdutividade espiritual, em vez de vocês entrarem numa escassez espiritual, sejam sóbrios e vigilantes. Não se deixem distrair com os acontecimentos que há no mundo. Não se deixem envolver pelos prazeres desta vida ao ponto de perder o foco em relação àquilo que vos estou a dizer. Esta é a primeira coisa. E a segunda coisa, Jesus está a dizer, eu vos dei talentos. Eu vos deixei talentos. Ponham-nos a produzir, para quando eu voltar, eu vos encontrar sendo fiéis. Quando eu voltar, vos encontrar sendo fiéis. Nós recebemos uma missão da parte de Jesus. Antes dele subir aos céus, ele deixou a missão da igreja. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado também. Eis que estou convosco sempre até a consumação dos séculos. Ele deu a missão. Mas sabem o que pode acontecer nos dias que estamos a viver, que são os dias do fim? O que pode acontecer é, podemos por vezes chegar numa atitude em que temos tudo o que nós queremos, porque Deus já nos deu, Jesus já nos deu as bênçãos, deu-nos o talento, deu-nos as suas bênçãos. Então nós escondemos as bênçãos para nós e dizemos assim, olhamos para o mundo à nossa volta, pá, isto está mal, isto está cada vez pior. Já não há nada a fazer por este mundo está perdido. Deixa-me ficar aqui com a minha fé, com a minha crença em Jesus, escondido, com as minhas bênçãos, guardar isto como um tesouro. É esta atitude que este servo teve. Vou enterrar isto. Isto é tão precioso. Vou enterrar aqui para ninguém me roubar. Deixa aqui embaixo enterrado. Quando o mestre vier, eu vou dizer, mestre, está aqui, eu escondi. Ninguém o roubou. Então, gente, aquilo que é precioso, que Jesus nos dá, a gente esconde na terra. Olha, o mundo que se dá, este mundo está perdido de qualquer forma, portanto não há nada a fazer. Essas guerras, conflitos não têm nada a ver comigo. Escondemos o que temos de mais precioso no chão, estamos à espera do dia que o Senhor vai voltar. Quando é que Ele vem? É hoje? Não. É amanhã? Não. Ele tem que voltar para eu lhe entregar o tesouro. Estão a ver? O tesouro não foi entregue com este propósito. O tesouro não foi entregue para ficar enterrado. O tesouro não foi entregue para ficar armazenado num canto qualquer. E um dia o Senhor voltar. Senhor, está aqui o tesouro que tu me entregaste. Está aqui. O tesouro foi entregue para ser multiplicado. E para que não restasse dúvidas, Jesus deixa um exemplo na parábola seguinte. Na parábola seguinte, que não é parábola, é uma descrição de como é que as coisas serão quando Ele já estiver a julgar as pessoas. Leiam depois em casa o resto do capítulo 25. Jesus disse assim, porque será o seguinte, o Filho do Homem virá e à sua esquerda vai colocar os bodes e à sua direita vai colocar as ovelhas, os cordeiros, não é? E Ele diz que houve uma altura em que eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu. E estas ovelhas, elas me deram de beber. Elas me vestiram. Elas me deram de comer. Então eu vou chamá-los, vou dizer, entrem aqui na minha alegria, aqui, do meu lado direito. Mas os bodes, eles não me deram de comer quando eu tive fome. Eles não me deram de beber quando eu tive sede. Por isso, fiquem aqui do lado esquerdo
um lugar de desonra, não é? Um lado de desonra. É isso que Jesus fará. Então, o que Jesus está a dizer aí é: eu deixei-vos com uma missão. Sejam focados em mim. Não se deixem distrair com o que está a passar à vossa volta. Vocês receberam talentos da minha parte. Cumpram a missão que eu vos dei até eu regressar. Não deixem de cumprir a vossa missão que eu vos dei até que eu regresse. Cumpram com integridade, com alegria, com fidelidade. Mesmo que vos pareça que aquilo que vocês têm é pequeno diante dos desafios. Mesmo que pareça que é pouco. Se Deus te deu, é um dom, é válido, tem grande valor, tu podes pô-lo ao exercício da missão dele. Para que quando ele voltar, te encontre sendo fiel. Isto é, quando ele voltar, te encontre fazendo o que ele te deixou para fazer nesta terra. Por que é que tu existes? Por que é que tu vives? Por que é que estás cá? Não é só para comer e alegrar-te e ficar contente com isso. Jesus te deixou como discípulo com uma missão. Até ele voltar, tu tens uma missão. Tu tens que cumprir essa missão. Esse é o teu propósito na terra. Glorificar Jesus com a tua vida e com a missão que ele te deixou para fazer. Esse é o teu propósito. Este é o teu propósito. Faças o que fizeres. Faças tu um trabalhador desta empresa, daquela. Tenhas família, não tenhas. Sejas casado, não sejas. Não percas o foco. Eu existo para dar glória ao Rei dos Reis, que um dia regressará outra vez. Eu estou aqui, fiquei aqui como seu embaixador, para cumprir a sua missão. Não é para discutir escatologia. Quando é que ele vai voltar? É amanhã? Será daqui a uma semana? Que sinais são esses? Quem é que é o anticristo? É o Putin? É o Biden? Não é isto. Jesus, quando estava a deixar os seus discípulos, eles também tiveram esta tentação. Senhor, quando é que vai ser o fim dos tempos? A consumação dos tempos? Jesus disse: não vos cabe a vocês saber os dias reservados para o meu Pai exercer a sua autoridade. Isso não é da vossa conta. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. Isso é o que vos importa focar. Não é quando exatamente é que vai ser o exercício da minha autoridade. Isso é a área do Pai. Não vos diz respeito. Mas eu estou a deixar-vos os sinais para que vocês saibam ler os tempos. É isso que ele diz. Para que vocês não sejam distraídos, levados por qualquer vento, para que vocês sejam focados. Eu estou a deixar-vos os sinais. Estou a explicar-vos quais vão ser os sinais do fim dos tempos. Para que vocês consigam discernir. O Senhor está aí a vir. Ele está a vir. Alguém disse, não vou dizer o seu nome aqui, porque não sei se vai gostar, mas alguém me disse, ele vem para levar uma igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa. Vem para levar uma igreja gloriosa. Vão ver? Então, a igreja tem que estar apercebida. O Rei está a voltar. Ele tem de nos encontrar prontos, gloriosos, prontos para subir com Ele. Subir ou ficar, não sei, alguns dizem que vai ser aqui a transformação da terra, e depois o paraíso será aqui, outros dizem que vai ser nas nuvens, não sei. Olha, os detalhes não importam. O que importa é que o Senhor nos vai dar uma nova terra e um novo céu, onde já não haverá injustiça, onde já não haverá problemas. Queridos, vamos ficar de pé. Vamos, antes de terminar aqui a nossa celebração de hoje,